Às vésperas do Natal de 2017, Janja foi até a cidade de Guararema, interior de São Paulo. A viagem tinha um objetivo: a inauguração do campo de futebol Dr. Sócrates Brasileiro, na Escola Nacional Florestan Fernandes do MST. Irmãs e irmãos, em nome de Deus, que abençoe esse campo, eu quero dizer que fora Temer são todos bem-vindos. O então ex-presidente Lula era uma das figuras presentes na partida que acontecia 106 dias antes de ele ser preso. Estavam lá também o filho de Sócrates, Gustavo Oliveira, o ator Chico Dias, o rapper Mano Brown, além do senador Lindbergh Farias. Janja conta que foi à partida para tietar o cantor Chico Buarque, de quem é fã desde menina. Naquele dia, o time dos amigos do Chico disputaria um amistoso contra o time do MST. Então, você foi para ver o Chico Buarque, mas acabou de olho no Lula. Então, eu acho que ele acabou de olho em mim, mas tá bom. Essa e outras histórias de Janja antes de se tornar primeira-dama são pouco conhecidas. Ela evita falar sobre o seu passado. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai até o Paraná. Vamos passar por União da Vitória, Ponta Grossa, Curitiba e Foz do Iguaçu. A gente vai descobrir de onde ela veio, o que a levou à política, como foi o início da sua carreira como socióloga e entender como essa trajetória moldou a mulher que agora está ao lado do presidente da República. Eu sou Fabiola Cidral. Eu sou Adriana Negreiros. E este é Janja, podcast original UOL Prime. Episódio 4, Rosângela. Janja, primeira-dama do Brasil. Já caiu a ficha? Não. Ainda não. No dia 13 de novembro, alguns dias depois de Lula ter sido eleito pela terceira vez presidente do Brasil, a futura primeira-dama, Janja da Silva, concedeu a sua primeira entrevista a um canal de televisão. No Fantástico, Janja falou por pouco mais de meia hora. Ela contou sobre as expectativas para os anos ao lado do presidente da República, sobre o casamento dos dois, o período em que ele passou na prisão e sobre o começo do seu relacionamento com Lula. Conheci, né, quer dizer, eu já conhecia o meu marido, né, de outros momentos, mas é óbvio que eu não sei se ele lembrava muito de mim. Mas enfim, a gente sentou para almoçar, todo mundo almoçou e tal, os convidados e tal. E depois a gente pediu meu telefone para alguém. Janja também dedicou parte da conversa a responder a perguntas sobre sua trajetória como militante. Falou dos anos como universitária no Paraná e que trabalhou na hidrelétrica de Itaipu. Desde então, ela pouco falou sobre sua vida antes da fama. Então, coube a gente tentar desvendar esse passado. Em 1966, o Brasil amargava o terceiro ano sob um regime militar. O país era comandado pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura. Naquele ano, em 27 de agosto, na cidade paranaense de União da Vitória, nascia Rosângela, filha do comerciante José Clóvis da Silva e da dona de casa Vani Terezinha Ferreira, a Terê. Apenas 10 dias depois do nascimento da menina, a família se mudou para Curitiba. Janja não fala muito sobre os primeiros anos da sua vida. Numa entrevista à Vogue, disse que a avó morreu muito cedo e que deixou 5 filhas que foram para a adoção. Contou que a mãe dela, a Terê, teve uma infância difícil. Foi entregue a uma família que a tratava como criada. Quando se casou, a mãe de Janja se dedicou ao lar. O pai era representante comercial e estava sempre viajando. A família era extremamente musical. Janja se lembra com carinho dos inúmeros artistas que o pai apresentou para ela e da mãe, que antes de ser dona de casa, foi cantora de rádio no interior do Paraná. A primeira coisa que minha mãe fazia quando acordava era ligar o rádio. Que delícia, né? gente. Lembro da vitrolinha que eu ganhei do meu pai e o primeiro disco era um disco do Roberto Carlos. Na entrevista que deu ao programa Sem Censura, Cissa Guimarães perguntou sobre as mulheres que a inspiraram ao longo da sua vida. Todo mundo sabe que eu gosto de cantar desde pequena.
Se tem uma mulher que me inspire, se eu pudesse ser cantora, eu queria ser uma Elis Regina, obviamente. Elis também faz parte de uma anedota familiar. Segundo Janja, seu pai e a Pimentinha tiveram um affair quando ambos ainda viviam no Rio Grande do Sul. Vou contar um segredinho. Meu pai é gaúcho, Elis gaúcho. Deu um match ali no momento, rolou um beijinho aqui, outro ali. Mas cada um foi pro seu caminho. Meu pai contava isso, minha mãe ficava muito braba. Janja também tem o irmão mais velho por parte do pai, o publicitário Luiz Cláudio da Silva. As redes sociais dele já exibiram posts contra Lula e a favor de Bolsonaro. Em setembro de 2023, em uma entrevista à Veja, Luiz Cláudio disse que teve os perfis hackeados, embora os primeiros posts contra o partido sejam de 2014. Na família, Janja era a única pessoa de esquerda. Dentro de casa havia um ambiente politizado? Sua família falava sobre isso? Não. Meu pai cresceu no Rio Grande do Sul, era brisolista, mas não tinha muitas conversas políticas em casa. Fui eu mesma que derivei. Janja só foi saber como era viver em uma democracia aos 19 anos de idade. O fim da ditadura militar no Brasil foi um processo gradual. Começou no final da década de 1970, com a abertura política promovida pelos militares, pressionados pela crise econômica e pelos movimentos sociais. Terminou em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves à presidência. Ele morreu sem tomar posse e foi substituído pelo vice José Sarney. Mas vamos a Curitiba? Adriana foi pesquisar a história de Janja. Janja entrou na universidade um ano antes, em 1984, no curso de Ciências Sociais da Federal do Paraná. A militância de esquerda enfrentava a ressaca do fracasso do movimento Diretas Já, que exigia eleições diretas para presidente da República. No cursinho, conheci algumas pessoas do movimento estudantil e me filiei ao PT. Aquela efervescência política pelas Diretas Já, que já acontecia em 83, isso tudo foi mexendo muito com a minha cabeça. Tinha muita militância, naquele período ali, os centros acadêmicos eram bem ativos. Esse é Nelson Rosário de Souza, professor do Departamento de Ciência Política da Federal do Paraná. Ele cursou Ciências Sociais na universidade entre os anos de 1982 e 1985. Nelson não foi colega de sala de Janja, mas lembra bem dela. O que eu me lembro é que ela era muito nova, talvez a aparência, não sei, ela não aparentava tanto fisicamente quanto no comportamento, Ela parecia mais uma menina, aparentava mais ter uns 16 anos do que a faixa etária de quem está entrando, que é 18, 19, 20 anos, Então era isso que eu lembro dela, bem menina, Se ambientando na universidade, e ela fazia parte do núcleo ali, da convivência, esse núcleo mais militante, Os anos de faculdade de Janja foram essenciais para a formação política dela. Em 1985, a esquerda vivia um momento de efervescência no Paraná. O MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tinha sido fundado no estado um ano antes. Foi em Cascavel, durante o primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A política sempre cativou Rosângela. Na época do Diretas Já, ela se filiou ao Partido dos Trabalhadores, que tinha sido fundado pouco antes, em 1980. Nelson conta que nessa época ela só andava com o pessoal do partido. Eu percebo que ela entrou e já fez amizade, já teve afinidade com esse núcleo, Então ela, com certeza, fazia parte ali, ou no mínimo era simpatizante e estava junto na militância, como ela era muito nova, não lembro dela falando em reuniões, dela ter um engajamento maior, mas que ela estava fazendo parte do núcleo, O Nelson me mostrou uma foto da Janja dessa época. Na imagem, ela aparece junto de outros 7 colegas. Ao fundo da sala onde está a turma, uma bandeira do PT está colada na parede. Rosângela está na ponta, com as mãos unidas à frente do corpo. Parece tímida. Na época, ela usava um cabelo bem curto, estilo Joãozinho. Os fios eram mais escuros e cacheados. Você pode ver essa e outras fotos no link que está na descrição do episódio.
Além do interesse pela agitação da política, uma outra marca pessoal da atual primeira-dama do Brasil também já estava ali presente. Ninguém a chamava de Rosângela. Tinha mais de uma Rosângela, né? Então uma era Rô, outra era Rosângela, outra era Janja. Quer dizer, não sei se foi no curso ou se ela já entrou, né, como Janja, mas eu lembro de... Ela era a Janja, né? A gente diferenciava. Assim como tinha dois Nelsons, né? Eu era o Nelsinho. Então, eram formas de diferenciar, né? Janja não era exatamente uma aluna dedicada aos estudos. A colunista do UOL, Thaís Bilenque, que escreveu um perfil sobre a Janja para a revista Piauí, me contou que das 12 disciplinas do primeiro ano de curso, ela passou em apenas 2, Introdução à Economia e Sociologia Geral. O desempenho se repetiu nos 2 anos seguintes. Ainda na faculdade, Janja foi aprovada em um concurso para a Prefeitura de Curitiba. Começou a trabalhar como assistente de desenvolvimento social em setembro de 88. Ela terminou a faculdade em 91, escapando por pouco de ser jubilada, e emendou uma especialização em História na mesma universidade. Na época, começou a namorar com aquele que viria a ser o seu primeiro marido. O namorado de Janja à época era Marco Aurélio Monteiro Pereira, mestrando em História também na Federal do Paraná. Janja e Marco Aurélio se conheceram em 86. Ela tinha 20 anos, ele 31. Os dois eram da mesma turma de estudantes de esquerda, formada por alunos dos cursos de Ciências Sociais, Filosofia e História. Eu entrei em contato com Marco Aurélio pedindo uma entrevista para esse podcast. Ele, muito educadamente, negou. Como parte das pesquisas para esse podcast, eu li a biografia Janja, a militante que se tornou primeira-dama, dos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello, e publicada em 2023. Nosso objetivo era contar a história daquela mulher que havia aparecido na campanha, crescido na campanha, aparecido logo depois da libertação do Lula, e era importante que o povo brasileiro soubesse quem era aquela mulher. Quando o livro foi escrito, Marco Aurélio ainda falava sobre o assunto publicamente. Então eu fui atrás da dupla que escreveu a biografia para saber um pouco mais sobre o que eles conversaram com o ex-marido da Janja. Agora, ele também, na entrevista que ele deu pra gente, deu uma longa entrevista pra gente, assim, muito bonita, até muito sentimental. Teve horas que eu fiquei até comovida, porque ele fala dela com um carinho absurdo, assim. Marco Aurélio era um veterano da militância, Janja, uma jovem universitária. Os dois se olhavam, interessados um no outro. Mas existia um empecilho. Marco Aurélio tinha uma namorada. O flerte entre Janja e Marco ficou adormecido até 89, quando a tal namorada foi aprovada em um mestrado fora do Brasil. A partir daí, o caminho ficou livre para que os dois começassem um relacionamento. Em pouco tempo, decidiram morar juntos, numa casa na rua Ponta Grossa, em Curitiba. A alegria, porém, durou pouco. Na sequência, Marco foi aprovado em um concurso para professor universitário em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O relacionamento continuou à distância. Marco ia 2 vezes por mês a Curitiba para visitar Janja e cumprir tarefas do mestrado que ainda não tinha terminado. Depois, ele passou no concurso para professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e se mudou para a cidade que tinha o nome da rua onde eles moravam. Parecia um bom presságio. Janja o acompanhou após pedir desligamento do trabalho na Prefeitura de Curitiba em abril de 1993. A vida era boa. O casal chamava a atenção dos conhecidos pela diferença de temperamento. Janja sempre foi uma mulher alegre, expansiva, e nisso era um contraponto a Marco Aurélio, um homem mais fechado, introvertido. Conhecidos do casal dizem que Marco admirava o temperamento mais descontraído de Janja. Admirava a maneira como ela era livre e bem resolvida com o corpo. Os dois gostavam de fazer longos passeios de bicicleta. Janja, embora militante, não era uma liderança política. E nisso talvez Marco Aurélio tivesse alguma responsabilidade. Aqui a Cissa Guedes, autora da biografia de Janja. Ele era realmente o cara que dominava a cena, né? Por tudo que a gente conseguiu entender. Ele era mais velho, um cara mais velho, inclusive, que ela muito jovem. Me parece que naquele momento, exatamente, né, ele era quem brilhava mais. 11 anos mais velho, ele era reconhecido em Ponta Grossa como o líder político do casal.
Janja ficava à sombra do companheiro, mas se beneficiava dos contatos dele. Foi ele quem apresentou Janja ao então vereador Péricles de Mello, do PT. O casal trabalhou na campanha de Mello para deputado estadual, que foi vitoriosa. Janja foi então contratada para trabalhar como assessora dele no escritório de Ponta Grossa. Por aqueles tempos, Janja podia reclamar de muita coisa, mas não de marasmo profissional. Em março de 95, ela ingressou na Universidade Estadual de Ponta Grossa, a mesma que seu então marido dava aula, para atuar como professora colaboradora. Segundo a universidade, ela passou em um teste seletivo e ficou lotada no Departamento de Educação. Permaneceu na função por menos de um ano, até fevereiro de 96. A família de Janja não aprovava o relacionamento entre ela e Marco Aurélio. O irmão, um homem de direita, por razões políticas. O pai, que trabalhava como representante comercial e mal via a família, não optava muito no relacionamento. A mãe de Janja tratava Marco Aurélio de maneira educada, mas sem entusiasmo. A diferença de idade entre os dois desagradava Terê. Eu também conversei com a Cissa Guedes sobre isso. A Janja era uma mulher jovem, numa cidade super conservadora, filha de pais separados. E que resolveu morar com um cara mais velho. Ela não se casou com ele, ela foi morar com um cara mais velho. Então, naturalmente, o que se construía de imagem dela ali em volta, certamente não era lisonjeiro, né? É óbvio isso, me parece muito claro. Mas essa postura dela, eu acho bastante interessante, bastante admirável, né? Em dado momento, os planos diferentes de cada um começaram a influenciar no relacionamento. Janja, com seu espírito mais cosmopolita, não gostava da vida em Ponta Grossa. Tinha sonhos profissionais que não combinavam com a rotina pacata do interior. Já Marco Aurélio, concursado e estabilizado, achava que a vida estava resolvida. O casamento entrou em crise. Depois da separação, ele virou pastor evangélico e assim permaneceu até 2018. Naquele ano, Marco Aurélio se afastou da igreja porque foi pressionado a fazer campanha para o candidato Jair Bolsonaro. Na época, estava encantado pelo PSOL. Desistiu de ser evangélico e se tornou pai de santo umbandista. Depois acabou voltando para o PT. Falou dela com um carinho absurdo, zero mágoa, explicou que a relação chegou ao fim, etc. Disse que ela salvou ele de um momento muito complicado, mas realmente uma entrevista muito bonita, muito emotiva, muito cheia ainda de uma certa paixão pela pessoa. Você nota que foi uma pessoa muito, muito importante na vida dele. Eu procurei pessoas que tinham dado entrevista para o livro da Cissa e do Murilo, mas não deu certo. Fiquei sabendo que Janja cortou relações com antigas amigas que falaram para os autores. Essas amigas, muito chateadas com o rompimento, me disseram que por causa disso preferiam não falar comigo. Uma delas chegou a marcar local e hora para o nosso encontro, mas depois me mandou a seguinte mensagem: falei com a assessora da Janja e ela não quer que esse podcast seja feito. Peço desculpas, mas não vou fazer o que a JJ não quer. JJ é uma maneira supostamente cifrada como muitas pessoas próximas a Janja se referem a ela em mensagens de WhatsApp. Uma outra antiga amiga da primeira-dama me escreveu o seguinte: procurei saber com uma pessoa de Brasília sobre a entrevista e ela me aconselhou a não participar. Participei de outra e não foi legal, sabe? Eu também tentei várias vezes entrevistar a própria Janja para o podcast. Entrei em contato com a assessoria de imprensa, mandei recados por amigos dela, cheguei até a mandar mensagem diretamente para a primeira-dama, que não me respondeu. Para fazer o livro, a Cissa e o Murilo também procuraram a Janja. A recepção não foi das melhores. Eu conversei com os dois para saber um pouco mais da experiência que tiveram. Fiz o primeiro contato, aliás, eu tentei várias vezes, primeiro pela assessoria de imprensa, depois pela secretária dela, que foi da Vigília, e a gente não teve retorno, e depois a gente, mais à frente, recebemos a notícia por mensagem de que ela não iria falar e que ela queria ler, se fosse possível, o material antes de ser publicado. E a gente disse que não, a gente não teve nenhum apoio deles, assim, no sentido de dar entrevista para a gente, e a gente sentiu depois, e isso foi uma grande dificuldade, de conversar com pessoas do círculo ao redor, amigos lá do Paraná, amigos e amigas do Paraná, todas se fecharam.
Meu colega Lucas Borges Teixeira, repórter do UOL em Brasília, também tentou várias vezes marcar uma entrevista com Janja. Nunca recebemos um não com todas as letras, mas também nunca nos disseram sim. Continuamos aguardando. De volta à capital, depois da temporada em Ponta Grossa, Janja foi trabalhar com um antigo conhecido. Nos engajamos na construção do Partido dos Trabalhadores enquanto um grupo político, enquanto jovens que queriam uma mudança. Era só MDB e Arena no Brasil, ainda governada pela ditadura militar. Esse é o vereador de Curitiba, Ângelo Vagnoni, do PT. Janja e Ângelo se conheceram na Câmara Municipal de Curitiba. Lula concorreu à presidência pela primeira vez em 89 e foi derrotado no segundo turno por Fernando Collor de Mello. Apesar do baque presidencial, o PT elegeu 3 vereadores em Curitiba e os gabinetes deles viraram um ponto de encontro da juventude petista. A Janja eu conheci neste processo, né? Veja, hoje eu tenho 68 anos, mas nós estamos falando de 38 anos atrás. Então, a gente pode dizer que estava transpirando toda aquilo que a juventude transpirava, né? Então você tinha 30, a Janja, pelos meus cálculos, tinha 19, por aí, 18, 19. Uns 20 anos por aí. Era muito mais ligado à luta, na época que eu conheci, ligado à luta dos movimentos antigos, às causas educacionais. Foi nessa época também que Janja conheceu 2 figuras que seriam seus colegas de trabalho num futuro muito breve. Gleisi Hoffmann, então recém-formada em Direito e hoje deputada federal e presidente nacional do PT, e Jorge Samek, que tinha sido eleito pelo PMDB e entraria no PT logo depois. A relação dele com Janja trouxe muitos benefícios para ela, e eu já volto para te contar essa história. No dia 3 de maio de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid foi surpreendido ao abrir a porta de casa e dar de cara com a Polícia Federal. A PF cumpriu 6 prisões e 16 mandados de busca, numa operação sobre um esquema de fraudes em certificados de vacina contra a Covid-19. Eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo, tá ok? A partir daquele dia, o nome de Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou em todos os noticiários do Brasil. A ajudância de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto. Como é que um cara sabe tanto sobre os bastidores de um esquema que poderia colocar em jogo a nossa democracia? Quem é esse homem que aceitou as missões mais absurdas em nome do governo Bolsonaro? Essas e outras perguntas a gente responde em Cid, A Sombra de Bolsonaro, um podcast original UOL Prime, disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Espetáculo divino, livre, solto, direto às ruas de São Paulo! A década de 1990 começou com um anti-Lula no comando do país. Aos 40 anos, Fernando Collor de Mello tomaria posse como o mais jovem presidente da história do Brasil. Ele prometeu fazer uma revolução na economia com medidas liberais, mas mergulhou o país numa crise profunda com sucessivos planos econômicos fracassados. O Ministério da Economia divulgou agora à noite em Brasília um conjunto de medidas para reduzir o crédito e a liquidez na economia. Em 1992, após denúncias de corrupção, as ruas do Brasil foram tomadas por estudantes de verde e amarelo que pediam fora Collor. O impeachment foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele renunciou antes da votação acontecer no Senado brasileiro. Itamar Franco, vice, assumiu o governo com a missão de botar a economia nos eixos. Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, lançou o Plano Real, que controlaria a inflação. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Embalado pelo sucesso do plano, FHC se tornou presidente em 1994, derrotando Lula ainda no primeiro turno. Naquele ano, Janja trabalhava em Ponta Grossa na campanha de Péricles de Mello para deputado estadual.
Como era militante do PT, também fez campanha para Lula. Quando Péricles se elegeu, Janja foi trabalhar como sua assessora. Em 98, o FHC foi eleito presidente novamente e Lula amargou a terceira derrota seguida nas urnas. Naquelas eleições, Janja continuava fazendo campanha para Lula enquanto atuava como assessora no gabinete do deputado do PT, Ângelo Vaione. Em 2002, na sua quarta tentativa, Lula finalmente chegou lá. Derrotou o tucano José Serra no segundo turno com uma campanha que celebrava a esperança. E atenção, são 9h19 da noite do dia 27 de outubro do ano 2002. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito. A transição de poder foi histórica. Pela primeira vez, um líder de origem operária chegava à presidência. Essa mudança trouxe grande expectativa de transformação social, encerrando uma era de políticas neoliberais e inaugurando um novo ciclo político no Brasil. Nessa época, Janja também estava mudando de ares. Eu trabalhei durante alguns anos como assessora parlamentar e em um momento da minha vida eu optei para ir para o setor privado e fui trabalhar como socióloga num empreendimento de uma construção de uma hidrelétrica em Santa Catarina. A partir dali eu comecei a trabalhar com programas de responsabilidade social e sustentabilidade e que foi o que me moveu daí para frente. O trabalho em questão foi na Croma Engenharia, uma famosa empreiteira paranaense. Ela ficou por lá de janeiro de 2001 a janeiro de 2003. O período dela no setor privado durou pouco. Em 2003, Janja foi contratada para trabalhar como socióloga de campo na usina hidrelétrica de Itaipu. Como eu já estava trabalhando no setor elétrico, Itaipu estava dando também uma virada de chave no que Itaipu significava para aquele território, né? No discurso do presidente Lula, ele fala, quando ele assume que Itaipu deveria olhar para o território onde ela está, para as pessoas onde ela está. A nomeação do seu cargo foi feita por Jorge Samek, que ela conheceu na época da militância. Samek é amigo de longa data de Lula e foi indicado pelo presidente para o cargo de diretor-geral de Itaipu no início do primeiro mandato do petista. Foi ele quem levou Gleisi Hoffmann para a diretoria financeira da Binacional. Ela se tornaria a primeira mulher a ocupar um cargo na direção na hidrelétrica. Em Itaipu, Janja atuou como assistente de Samek e coordenadora de programas voltados ao desenvolvimento sustentável e fez campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, organizando reuniões e atividades. Quando você fala socióloga, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Uma intelectual, né? Na academia. Não, gente, eu não sou essa intelectual. Eu sou essa socióloga que vai para o campo, a que vai para as comunidades, a que conversa, que articula. Janja tocava o programa de Curitiba e viajava semanalmente para Foz do Iguaçu. Acho que a primeira lembrança é realmente de quando ela chegou para trabalhar em Itaipu, muito motivada, muito comprometida. E ela veio em 2013 a convite, né, pelo perfil profissional e pela formação dela para trabalhar com o público. Essa é Silvana Vitorassi, gerente da Divisão de Educação Ambiental na Itaipu Binacional. Quando a Janja chegou, nós estávamos iniciando um trabalho muito importante com essas comunidades que envolvia tanto segurança alimentar nutricional, como também para infraestrutura, para agricultura familiar e orgânica, e educação, cultura. É um projeto bem amplo e que ela pôde contribuir muito pela experiência que ela tinha em projetos de responsabilidade social, mas principalmente pelo perfil dela, em função, né, da formação como socióloga. Quem também trabalhou com a Janja em Itaipu foi a atual secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarese, que a gente ouviu no episódio passado. A gente teve muita resistência, porque uma coisa é falar de gênero hoje, outra coisa era falar de gênero há 50, 100 e até no ano de 2004. Tanto é verdade que quando eu comecei a trabalhar na Itaipu, as pessoas perguntaram, mas o que vocês vão criar um programa de discussão sobre as mulheres de gênero numa empresa que gera energia elétrica? Falei, pois é, vocês vão ver, aguardem. A vaidade de Janja, que hoje é de conhecimento geral, já se fazia notar naquela época. Depois de ter passado férias no Caribe, no início dos anos 2000, a funcionária da hidrelétrica publicou no jornal eletrônico interno da empresa fotos dela de biquíni.
Como não existia Instagram, a imagem foi postada numa seção chamada Turbinadas, em referência às turbinas da hidrelétrica. Essa não foi a única foto de Janja que voltou a circular quando ela ficou famosa. Tem uma de outubro de 2009. Ela aparece ao lado do presidente Lula, na época em seu segundo mandato. Janja entrega a ele uma bandeja de fibra de bananeira, produzida por uma cooperativa de Foz do Iguaçu. O objeto foi um presente de aniversário de 64 anos para o presidente. Segundo reportagem da revista Época, ela estava em Brasília para gravar um depoimento do presidente para o seminário Mulheres nos Espaços de Decisão e Poder, que iria acontecer naquele mesmo mês em Itaipu. Uma matéria da Folha de São Paulo de novembro de 2019 revelou que em Itaipu, Janja ficou conhecida como a padrinhada de Lula, fazendo questão de mostrar proximidade com o presidente nas visitas feitas por ele à Foz do Iguaçu. O jornal citou ainda a proximidade para justificar o fato de que Janja foi cedida à Eletrobras enquanto fazia um curso no Rio de Janeiro, cidade onde morou por 6 anos. Janja se mudou para o Rio em 2011. Na época, Jorge Samek ofereceu uma licença de 1 ano para que ela participasse da turma anual do CAEP, o curso de altos estudos de política e estratégia da Escola Superior de Guerra. Segundo o site da escola, o curso tem como finalidade preparar civis e militares para o exercício de funções de direção e assessoramento de alto nível na administração pública, em especial na área de defesa nacional. As aulas, que aconteciam de segunda a sexta, começaram em 21 de fevereiro daquele ano e se estenderam até 2 de dezembro. É um curso de duração de 1 ano. Nós tínhamos diariamente de 7 da manhã a 5 da tarde, com intervalo de 1 hora de almoço, de segunda a sexta. E, às vezes, a gente fazia viagem, por exemplo, para conhecer a Itaipu Binacional, para conhecer o projeto de submarino do Brasil. Este é Ciro Darlan, ex-desembargador do Rio de Janeiro. Ele era colega de classe de Janja. Ele me contou que figuras ilustres davam palestras para os alunos do curso. O então ex-presidente foi um dos palestrantes. Ciro diz que Janja, como integrante da Subcomissão Executiva de Atividades Culturais, Desportivas e Sociais da turma, foi quem articulou a apresentação. O presidente Lula tinha acabado de ser substituído, acabado de sair do seu segundo mandato, e ele fez uma palestra. E essa palestra do presidente chamou-nos a atenção, porque o presidente é muito mal visto na seara militar. E ele foi convidado e quase que imposto pela Janja. Não foi só sugestão, ela praticamente levou o presidente. Como ela era muito expansiva e ela comentava com a gente, o que vocês acham de a gente trazer o presidente tudo e tudo? Se você conseguir, é ótimo. Ninguém sabia que ela já tinha essas relações tão estreitas com o presidente, né? E ela trouxe com facilidade. Ela foi uma espécie de cicerone dele. A palestra Brasil, um país do futuro, aconteceu no dia 29 de julho de 2011. Nela, entre outras coisas, Lula defendeu uma maior cooperação do Brasil com a África e a América Latina e pediu mudanças no Conselho de Segurança da ONU. Também fez piadas e arrancou risos da plateia, mesmo sendo uma plateia hostil a ele. Quando o Bolsa Família chega na cidade, a primeira coisa que surge é o Instituto de Beleza. Porque se a pessoa está com fome e não se cuida, está desgraçada. Todo mundo aprendeu com Paulo Freire que a comida deixa as pessoas bonitas. Ciro, que assistiu à palestra, disse que ficou surpreso com a intimidade entre Janja e Lula. Naquela ocasião, a ascendência dela já demonstrava que tinha alguma coisa diferente, né? Uma pessoa da importância do Lula, da história, do carisma, ele não cede a uma pessoa se não tiver um certo respeito, carinho, o camarada aceitar um convite para ir à Escola Superior de Guerra, onde ele sabe que ele não é aceito, mas assim mesmo foi, demonstra uma certa ascendência. Ao final da palestra, Lula agradeceu a Janja. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, eu quero agradecer a dona Rosângela que propôs o meu nome aqui para ser convidado. Janja produziu uma monografia para concluir o curso da Escola Superior de Guerra, intitulada Mulher e Poder, Relações de Gênero nas Instituições de Defesa e Segurança Nacional.
No trabalho, em que cita autores como o filósofo francês Michel Foucault, defendeu a participação de mais mulheres na política. Na página de agradecimentos, citou a mãe, um conjunto de amigas e um namorado, que preferiu não nomear, que, segundo ela, abre aspas, apoiou e incentivou a minha vinda para o Rio de Janeiro, mesmo sabendo das dificuldades da distância que, felizmente, não atrapalhou, só nos fortaleceu. Fecha aspas. Janja foi cedida pela Itaipu para trabalhar na sede da Eletrobras, que fica no centro do Rio de Janeiro. Naquela época, a Itaipu era uma das empresas subordinadas à estatal. Na Eletrobras, Janja trabalhava com sustentabilidade e comunicação. Descrevia o Rio de Janeiro no Instagram como meu lugar no mundo. Na cidade, ela dedicava algumas horas do dia aos exercícios físicos. Também postava suas refeições, a maioria delas saladas e outros pratos fitness, e torcia com vigor pelo Flamengo. Eu sou paranaense, mas assim, o futebol sempre teve muito em casa. Meu pai, ele era gremista, né? Mas eu cresci na geração Zico, né? Sim. Então, Flamengo, Zico, então, sim, entrou pra dentro do meu coração e eu sou flamenguista desde essa época. Outro compromisso que Janja não perdia por nada eram as apresentações da banda A Cor do Som, da qual é fã desde menina. Costumava aparecer também sempre maquiada a caminhos de festas e shows de artistas brasileiros. Eu conversei com o biógrafo Murilo Fiuza de Mello sobre esse período de Janja no Rio. Ela se colocava realmente como uma mulher independente. Ela veio morar no Rio. Os 6 anos que ela morou no Rio, pelo menos pelas redes, a gente via que era uma mulher independente. Ela ia pro samba sozinha, ela publicava ela malhando na praia ali, e muitas vezes se colocando, se expondo. A temporada carioca terminou no comecinho de 2017, quando Janja voltou para Curitiba. Foi no fim daquele ano que Janja foi até o interior de São Paulo para a inauguração do campo de futebol Dr. Sócrates Brasileiro, na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, em Guararema. A partida foi apitada pelo jornalista Juca Kfouri, que a gente já ouviu aqui no podcast. Ele me recebeu para uma conversa no apartamento dele em São Paulo. Sou sociólogo de formação, me formei em Ciências Sociais na USP, sou corintiano e avô de 2 netas. Nas horas vagas, juiz. Nas horas vagas, juiz. O juiz já... Com a camisa 13, coube a Lula dar o pontapé inicial do amistoso. Naquela época, a Lava Jato estava a todo vapor e as conversas sobre uma potencial prisão de Lula ganhavam força. Ainda assim, o petista parecia otimista. Eu acho que ele jamais acreditou também que seria preso. E aí eu acrescento para você não a experiência do dia do jogo, em que isso claramente não passava na cabeça dele, para se ver. Estava feliz da vida, estava palhaço, estava brincando com todo mundo, aquela coisa dele. Liturgia zero, né? Se não era como presidente, ou não é como presidente, não seria no campo de futebol de calção e camisa de futebol e chuteira. A partida terminou empatada em 5-5. Lula marcou um único gol de pênalti. Ao fim do jogo, uma parte dos convidados se reuniu para um almoço. Eu perguntei ao Juca se ele se lembra de ter visto Janja por lá. Disto eu não te dou o menor testemunho. Provavelmente eu vi a Janja, mas eu não sabia quem era, portanto eu não identifiquei, não percebi nada. Já que o Juca não lembra, eu fui atrás de outro amigo do Lula que também estava presente naquele dia, o advogado Marco Aurélio de Carvalho. Eu a conheci num jogo de futebol do MST. Ela já estava, enfim, com o presidente e acho que ali eles oficializaram o namoro, né? Então eu tive a oportunidade e a alegria de conhecê-la naquela ocasião. Janja conta que, na verdade, ali começou o flerte entre ela e Lula. Trocaram mensagens e ligações por meio dos amigos de Lula. Como a gente já contou, o presidente não tem celular. Na Semana Santa do ano seguinte, os dois viajaram juntos para Maresias. Foram hóspedes do Emílio de Souza, o deputado do PT que já apareceu aqui nesse podcast. Janja também acompanhou Lula nas caravanas que ele fez pelo Brasil. Em outra oportunidade em que viajou para Maresias, Janja levou a mãe, Dona Terê. Dona Terê morreu em 28 de outubro do ano seguinte de Covid. Distante do irmão e do pai, que morreu em abril de 2024, Janja passaria a se dedicar integralmente a Lula.
A convivência discreta do casal foi interrompida com a prisão de Lula. Durante a vigília, Janja conciliava o trabalho do escritório de Itaipu, em Curitiba, com os cuidados à distância com o namorado. Ela preparava algumas refeições de Lula e providenciava a lavagem das roupas dele, inclusive as roupas de cama. Todos os dias eu ia para a vigília às 8 horas da manhã, um pouquinho antes, dava o bom dia, ia para o escritório, trabalhava e à noite voltava para dar o boa noite. Em maio de 2019, o casal sofreu um revés. O diretor-geral de Itaipu, nomeado por Bolsonaro, general Joaquim Silva e Luna, anunciou que o escritório de Curitiba seria fechado e que todos os empregados seriam transferidos para Foz do Iguaçu nos meses seguintes. Janja aderiu ao plano de demissão voluntária oferecido pela empresa a quem não optasse pela ida para Foz do Iguaçu. Ela assinou o documento em novembro de 2019, dias depois de Lula deixar a prisão em Curitiba. Desde que deixou Itaipu e se aposentou, Janja tem acompanhado o presidente Lula em todos os seus compromissos. Como a gente ouviu ao longo dos episódios, a primeira-dama tem tentado encontrar o seu lugar no governo. Em entrevista ao programa Rolê ICL, no começo de 2024, Janja desabafou a respeito do quanto essa nova realidade de viver sob os holofotes e escrutínio público é uma novidade espinhosa para ela. Ainda é muito difícil para mim fazer o que eu tô fazendo aqui, gente, dar entrevista. Vocês não têm noção que, por exemplo, aquela entrevista do Fantástico, como foi difícil para mim. Porque eu uso uma linguagem um pouco mais simples, porque o meu trabalho sempre foi esse, de trabalhar com comunidades indígenas. Então, é muito difícil para mim ter uma linguagem um pouco mais rebuscada, e é isso que as pessoas esperam, às vezes, de mim. Na campanha conseguiu ser ativa e se fazer ouvir. No mandato do marido, distante dessa realidade, mão na massa a qual estava acostumada, tem passado maus bocados para conseguir emplacar qualquer tipo de pauta. A gente já martelou aqui a tecla de que primeira-dama não é cargo. Enquanto estiver neste lugar, não tem muito que Janja possa fazer, pelo menos do jeito que ela gostaria de fazer. Eu não sou uma socióloga da academia, eu sou uma socióloga, sabe, lá do chão, de pisar na lama. Eu já carreguei muita cesta básica nas costas, mas é isso, eu sou essa profissional. A política das articulações, das conversas, dos acordos é algo que ela já verbalizou mais de uma vez que não está nos seus planos. Então a política não é uma coisa que me atrai muito. Mas nem todo mundo concorda com a decisão da primeira-dama. E o que o futuro reserva, as ambições de Janja? É sobre isso que vamos tratar no nosso último episódio. No próximo episódio de Janja. Essa mulher é uma ou é mil? Eu só sei que agora ela já é Janja do Brasil. Se ela estivesse numa roda de samba, com a camisa do PT, cerrando os punhos e xingando o Elon Musk, ok. Mas ela é primeira-dama e a primeira-dama carrega a imagem do governo e a imagem do Estado. Não me surpreenderia se a Janja, em 2026, fosse candidata a qualquer coisa. Ela está se equipando para ostentar essa candidatura publicamente. Quero ouvir o que eles estão falando. O que sai dali é um fiapinho e eu estou aliando tudo isso à minha visão de mundo, né? As coisas que eu acredito. Janja é um podcast original UOL Prime. A apresentação é minha, Fabíola Cidral, e de Adriana Negreiros. A reportagem é minha, Adriana Negreiros, de Lucas Borges Teixeira e Carla Araújo. O roteiro é de Clara Reustab e de Helena Dias. A pesquisa é minha, de Clara Reustab, Helena Dias, Bárbara Falcão e Lucas Borges Teixeira. A coordenação é de Lígia Carriel, Bárbara Falcão e Carla Araújo. A montagem é de Danilo Correia. O desenho de som e a finalização são de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. Direção de voz de João Pedro Pinheiro. Design de Kiki Tomé, Motion Design de Santiago Lopes. A direção de arte é de Gisele Pungan e Renê Cardilho. Redes sociais com Arthur Belotto, Luca Machado e Laís Montanhana.
O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente-geral de reportagens especiais e Alexandre Gimenez como gerente de UOL Notícias. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou áudios do UOL, da TV Globo, da TV Brasil, da TV Cultura, do Instituto Lula, do ICL Notícias, do filme O Que É Isso, Companheiro e do canal Blog O Calçadão no YouTube. UOL.